Ubuntu é o nome de uma tribo lá na África. Ubuntu, a tribo dos Ubuntu. Tem um monte de Ubuntuzinho lá. E aí foi um arqueólogo lá. Só que ele foi com que ideia? Ele não foi para levar vantagem sobre os Ubuntuzinhos. Ele foi lá para conhecer qual era o estilo de vida deles. E passou um tempo grande lá dentro. Então entendeu a cultura, entendeu a forma como eles conviviam e terminou o serviço dele. Chegou a hora dele ir embora. Só que ele ainda tinha uma folga, um tempo sobrando. Aí ele tomou a seguinte decisão, olha que interessante. Ele foi até uma mercearia lá no centro da cidadezinha, ele estava no mall dele, foi até uma cidadezinha, comprou uma cesta igual essas de piquenique, vocês lembram? Aquelas caprichadas, não estou falando as pequenininhas, aquelas grandonas. Quem não tinha usava sacola. E lotava de coisa e ia, que era uma beleza. Mas, chegando, ele pegou na cidadezinha, pegou uma cesta enorme e encheu de guloseimas. Bala, doce, chocolate, encheu. E voltou para a aldeia, para a tribo Umbu. Chegando lá, debaixo de uma árvore frondosa, colocou o cesto. Chamou todas as criancinhas e falou para elas: vou criar uma competição. Nesta competição, o primeiro que chegar junto dessa cesta de piquenique tem direito a tudo. E vai se lambuzar com tudo que tem. Imagina a molecadinha. Uhul! Ele foi lá, montou uma linha demarcatória de saída, chamou tudo, parecia São Silvestre. Liberou, deu um tiro, no final falou: vai! As crianças, uma deu a mão para a outra e foram andando todas juntas. Até chegar aonde estava a cesta de piquenique. Chegando lá, eles abriram e começaram a distribuir entre eles. Esses rapazes olharam e falaram: mas por que vocês fizeram isso? Um poderia ter tudo. E vocês tomaram exatamente a decisão contrária. Ou até eu tenho tudo, e como eu tenho tudo, eu distribuo. Né? Uma ordem generosa de uma sociedade. Ele falou: não, aqui a nossa tribo, Ubuntu, significa sou quem sou, porque somos todos nós. Os dias que o nosso grande amigo antropólogo estava lá, ele não conseguiu aprender nada daquela sociedade, porque ele estava viciado com a sociedade dele. A sociedade dele só dizia a lei do mais forte, a lei do primeiro, a lei do que está na frente. É essa sociedade que, infelizmente, a senhora acabou de comentar, que é a que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade gananciosa, uma sociedade que se volta para dentro de si e esquece que tudo que se volta para dentro de si tem o nome eu. Volta para o eu. Só que acima do eu tem um D antes e um S depois, que é Deus. Acima do eu tem Deus. Nós vamos trabalhar que a Deus ninguém engana. Não existe nenhum homem, como existe dentro do nosso folclore. Ele vinha um Marazá. Ele fazia tanta coisa que ele enganava todo mundo, ele era muito esperto. Só que hoje a gente vai ver na pregação que não é tão fácil assim. Às vezes a gente até faz uma maquiada, mas de Deus ninguém brinca. Hoje, o que nós estamos vivendo na sociedade é fruto do que nós mesmos deixamos de plantar antes. Olha, é doído falar isso. Mas às vezes um pequeno deslize nosso colaborou para o que nós estamos vivendo hoje. A pregação de hoje é: colocar panos quentes não evita o acerto de contas. Mateus 12, de 35 a 41. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, pois, que de toda palavra fútil os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram:
Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede-me um sinal, e nenhum sinal se dará, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Olha só que texto pequenininho. O do homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. E o homem mau tira coisas más. De uma árvore de laranja, que fruto a gente vai colher? Por que as pessoas tentam tirar dali jaca? Por quê? Às vezes, a gente fica esperando coisas boas de quem não é bom. Ah, mas quem é bom? Bom é Deus só. Só Ele é bom. Nós temos dificuldades, nós também passamos por cima de outras. Às vezes, como eu estava conversando agora há pouco, nós mesmos somos coniventes, mas talvez nós plantamos lá atrás. Talvez nós deixamos de cuidar dos nossos como deveríamos ter cuidados. Talvez nós abrimos muito as mãos porque achamos que os nossos avós, nossos tataravós, nossos parentes foram extremamente rígidos demais e nós tolerantes agora. E talvez somos frutos da tolerância. Em função da tolerância, as pessoas hoje estão tão afastadas de Deus. Estão tão longe de sentir que Deus pode mudar a vida. Ouvimos testemunhas aqui que falam, puxa, Deus tem sido maravilhoso. E ouvimos pessoas que já foram assaltadas, pessoas que estão passando por dor, pessoas, e todos estão no mesmo ambiente. Jesus, quando estava conversando sobre esse assunto, ele estava dizendo para as pessoas, ninguém que é ruim pode dar uma coisa boa. Pode enganar por algum tempo, mas ele não vai ser eternamente bom. Porque, na verdade, é pessoa que não tem bondade dentro de si. Jesus parou e falou, olha o que vocês estão fazendo. Sabe o que eles estavam fazendo? Deixa eu explicar. Eles estavam dizendo que Jesus estava endemoniado e que ele expulsava demônio. Sabe por quê? Pelo príncipe dos demônios. Jesus estava falando assim, vocês não podem fazer isso. Olha o que vocês estão falando, olha o que tem dentro de vocês. Aquele hábito nosso, natural, de julgar pessoas pela aparência. Desculpa, é uma coisa natural do ser humano. Olha para uma pessoa ou vê uma conduta e dessa conduta já cria uma história e dessa história já começa a repelir a pessoa, a deixar ela de lado, a dizer que ela não está bem. Por exemplo, parece que a gente só gosta de gente sadio, né? Se ficou doente, que distância! Sabe o que Jesus falava? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando um doente chegava perto dele, ele se alegrava. Quando uma pessoa com dor, com tristeza, com amargura, chegava perto dele, ele ficava feliz. Não porque ele gostava de ver a infelicidade da pessoa, mas porque ele queria trazer de volta a felicidade perdida dessa pessoa. E ele fazendo isso, as pessoas diziam, ele só faz isso porque ele é maldoso no coração, ele tem ódio, ele tem vingança, ele tem rancor. É por isso que ele age desse jeito. E ele só está fazendo isso que vocês estão vendo, porque ele faz pelo poder das trevas, pelo poder do engano. Olha o que nós temos aqui. Aí as pessoas quiseram colocar panos quentes. Quando as pessoas começam a fustigar demais, vocês nunca viram ninguém que fica cutucando, até tirar a pessoa do sério? E fica cutucando, até tirar do sério. Quando tira do sério, eu não entendo porque você fica tão nervoso. Eu não entendo porque você está tão zangado. Aqui os escribas e os fariseus disseram assim, Jesus, vamos falar de outro assunto? Me mostra um sinal. Tipo, eu não reconheço nada do que você está fazendo, tá bom, Jesus? Tudo que você faz é coisa comum, tá bom? É banal, qualquer um faz. Inclusive, a gente está meio na dúvida se você não faz pelo próprio capeta. A gente está na dúvida.
Tá? Então agora vamos mudar de assunto. Esse assunto passou, tá bom? É o que acontece hoje em dia. Deixa pra lá. Só que Jesus não é assim. Jesus é certo, certo. Não existe sombra de variação. Ele ensina o certo. Agora, se eu vou querer fazer o certo, é outra coisa. Eu posso viver a minha vida inteira errada. Eu não vou ser morto por causa disso. Mas aqui está dizendo que vai ter um julgamento depois. É isso que eu vou chegar. Mas deixa por enquanto. Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser e vou vivendo. Só tem um pecado que não se perdoa tanto. Blasfemar. Espírito Santo. O que é blasfemar? É falar alguma coisa com uma tal forma que você está dizendo que o próprio Deus não existe. É a primeira coisa. Mas Jesus instituiu uma nova, que é essa também leva a pessoa para nunca mais ter perdão. E a segunda é, quando você atribui ao diabo obras feitas pelo Espírito de Deus. Ah, por quê? Porque falou que Jesus estava fazendo isso. Jesus falou, não tem perdão. Quem fizer isso, não tem perdão. Não atribua ao inimigo aquilo que o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo faz? Quer saber? Ele consola, ele faz você lembrar e ele é o autor. Ele é autor. Ele não é cópia. Ele vem de primeira mão e fala para você tudo que você está fazendo. Quando a sua mente agora começa a lembrar de coisas, ele está atuando. Ele está atuando. As coisas fazendo com que você repense alguns valores invertidos que você tinha. O que é valor invertido? É aquilo que você achava que era certo, mas infelizmente não é certo. É complicado. Mas o Espírito Santo faz isso com amor e com graça. Jesus mesmo disse, eu preciso subir ao céu para que o Espírito Santo venha. E eu orei a Deus e Deus concordou que o Espírito Santo desce. Então ele desce e vem e trata cada um de nós. E confessa e fala. Nós sentimos. Ah, mas eu não estou ouvindo nada. Vamos continuar o texto. Mostra um sinal. Esse assunto é muito complicado. Eu não gosto de entrar nesses detalhes. É muito técnico, Jesus. Me mostra que você é santo mesmo. Faz aí alguma coisa aí que eu vou acreditar que você é Deus. Será que nossa sociedade não está fazendo isso hoje em dia? Será que não é isso? Não estamos agindo como o senhor Tomé? Só creio se ouvir? Será que, na verdade, a nossa vida mudada, a nossa forma de ser transformada, o nosso dia a dia que Deus tem nos dado, não é uma prova cabal que Deus existe? A sociedade está deteriorando, mas está deteriorando por quê? Porque ela deixou os valores de crença. Ela deixou os padrões familiares que a Bíblia instituiu. Cada um corre agora segundo a sua própria vontade, do jeito que dá, vai. Resultado, confusão. Famílias que não se entendem, pessoas que não têm mais relacionamento, nem dentro do próprio lar. Um fica na direita, um na esquerda, não consegue mais conversar. Se um está no banheiro, está na sala. Se um está na sala, está no quarto. Se um está no quarto, está não sei aonde. Menos no mesmo ambiente. E se está no mesmo ambiente, está preso por causa de uma tela de TV. Onde nenhum dos dois tem mais diálogo.